Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente domingo para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui neste nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o momento que todos nós abrimos a nossa alma para uma palavra do Evangelho, para o ensinamento de Jesus. Então, nós desejamos que neste momento as palavras que nós compartilharmos aqui hoje, elas possam ser muito proveitosas para o nosso coração. E também que Jesus, ele possa estar aqui refletido na nossa alma, guiando, nos protegendo e também nos amparando, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, hoje a gente deseja que o nosso dia seja de muita paz. Mas acontece que muitas vezes, nem sempre, o nosso dia é um dia de tranquilidade, é um dia de harmonia, é um dia de paz. E isso acontece porque o nosso interior, o nosso coração, ele se encontra aflito. Muitas vezes a gente acorda logo cedo e afirma que a gente está angustiado, uma angústia ruim no peito, um aperto. A gente está sentindo ali uma aflição, um sentimento que a gente muitas vezes não sabe explicar, mas que não é algo muito bom. Há dias em que a gente está aflito, angustiado, temerosos. E muitas vezes não sabemos a causa. Estamos angustiados, mas não sabemos o porquê. Estamos aflitos, mas não sabemos de onde vem essa aflição. Só sabemos que uma sensação muito ruim, muito esquisita, está tomando conta da gente. Então perdemos a paz, perdemos a tranquilidade e começamos a ficar um pouco agitados, um pouco perturbados, os pensamentos ficam a mil, porque logo já pensamos que algo ruim vai acontecer. Fato é que muitas vezes, quando a gente se encontra nessa situação, sem saber o porquê, ficamos mais angustiados ainda por não saber o motivo. Então começamos a buscar uma explicação. Muitas vezes colocamos a explicação dessa angústia no comportamento do outro, no que o outro nos falou, ou até mesmo culpamos os espíritos por estarmos perturbados naquele dia. Fato é, meus irmãos, que pode acontecer sim, da gente sentir uma angústia, uma aflição, devido a uma coisa que a gente ouviu, que alguém falou, a um fato que aconteceu na nossa vida, a algo que o outro fez com a gente, ou até mesmo um irmão espiritual pode acabar ali desenrolando essa sensação de aflição na gente. Isso pode acontecer. Mas, meus irmãos, o nosso amado Allan Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos afirmar que muitas vezes esses tormentos e essas aflições que nós sentimos nem sempre é culpa de um espírito, do outro ou de uma situação. Em verdade, somos nós que causamos esses tormentos em nós mesmos. Olha o que Allan Kardec ele vai afirmar para a gente. Muitas vezes estamos angustiados, aflitos, acontecem uns tormentos em nossa vida, temos que lidar com certas situações perturbadoras. E, na verdade, esses tormentos, eles foram causados por nós mesmos. Então, quando a gente fica afirmando assim, não sei de onde está vindo essa angústia, não sei por que hoje eu acordei um pouco atormentado, não sei por que eu estou sentindo aflição. Vamos abrir os nossos olhos e rememorar um pouquinho a nossa vida? Será que não foi uma atitude que a gente teve no dia anterior, que não foi uma atitude muito boa, que hoje está causando essa aflição? Será que não é porque a gente está um pouquinho ansioso, um pouquinho preocupado demais com as coisas físicas? E não será isso que está causando essa angústia no peito? Será que não é a preocupação em excesso? Será que não é esses pensamentos muito ruminativos, em rancor, em ódio, que está causando agora essa aflição no nosso coração?
Às vezes a gente culpa o outro, as situações externas e até mesmo os espíritos por estarmos angustiados e melancólicos. Pode acontecer, só que a maioria das vezes a causa dessas aflições que a gente está sentindo no coração somos nós mesmos que estamos causando na gente. Nós nos perturbamos, nós causamos aflições e tormentos em nós. Todas as vezes que a gente discute com alguém, destila muita raiva, depois a gente vai ficar exaurido de energia, causando tormento na gente. Todas as vezes que a gente fica preocupado em excesso com as coisas do futuro, também causamos angústia em nós. Perdemos o sono muitas vezes, ficamos aflitos. Ou quando nós estamos presos em situações lá do passado que já aconteceram, a gente também traz angústia para a nossa alma. Quando a gente não perdoa, quando a gente guarda rancor, guarda mágoa, isso tudo vai gerar uma melancolia futura no nosso coração. Então essa angústia de hoje, essa aflição, essa sensação ruim, que é como a gente fala muitas vezes, pode ser o resultado de algo que a gente vem cultivando há muito tempo em nossa alma. Pode ser um alerta no nosso coração, nos convidando a prestar mais atenção em como estamos conduzindo a nossa vida. Sabe quando essa angústia vem? Vamos parar um pouquinho. O que a gente está fazendo na nossa vida? Que caminho estamos tomando? Será que não é hora de mudar? Será que não é hora de deixar certas coisas no passado e seguir para o futuro? Será que não é o momento da gente não se preocupar tanto e ter mais fé, confiar mais em Deus e em Jesus? Pensemos sobre isso. Queria até trazer aqui para nós um trechinho da nossa amada Sueli Caldas. Ela vai trazer em teu livro Obsessão e Desobsessão um pedacinho ali pra gente de um esclarecimento que harmoniza perfeitamente aqui com a nossa reflexão de hoje. Olha o que a Sueli ela vai nos afirmar. Sueli vai dizer o seguinte, que às vezes a gente fica muito preocupado, que a gente fica sentindo essa angústia, a gente perturba a gente mesmo. Nós causamos tormentos em nós mesmos. Então, se ele diz assim, olha que nesses casos são almas que vivem muito voltadas para si, preocupando-se em excesso com a própria saúde, ou até mesmo descuidando dela, descobrindo sintomas e dramatizando ocorrências corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a realizar-se, flagelando-se com o ciúme, com a inveja, com o egoísmo e com o orgulho. Meus irmãos, essas palavras de Sueli, elas são esclarecedoras para todos nós. Todas as vezes que a gente nutre muito ciúme, que a gente deixa o ciúme tomar conta do nosso coração, estamos ficando perturbados, causando perturbação em nós mesmos. Todas as vezes que a gente deixa a inveja tomar conta da forma como a gente enxerga o próximo e as conquistas dele, estamos causando tormentos em nosso coração. Todas as vezes que a gente conduz a nossa vida com base no orgulho, com base no egoísmo, estamos alimentando tormentos em nossa vida. Por outras palavras, é o que Sueli diz, ainda neste capítulo que a gente leu aqui. A gente se torna vítima de nós mesmos, causando aflição no nosso coração por atitudes que nós mesmos cultivamos, por palavras que a gente disse, por comportamentos que a gente teve. E aí resulta nessa aflição, nessa angústia, nessa sensação ruim que nós temos. Com isso, meus irmãos, cabe a cada um de nós, quando esse sentimento vier, essa sensação angustiante no coração, essa aflição chegar, pararmos um pouquinho
e repassarmos como estamos conduzindo a nossa vida. Será que a gente está se lembrando de orar? De entrar em contato através dos pensamentos com Jesus? Será que estamos buscando um caminho do bem? O que tem governado o nosso coração e a nossa vida? É válido a gente parar e pensar um pouquinho. Porque muitas vezes perceberemos que foi a inveja, o ciúme, a preocupação em excesso que está governando a nossa vida. E isso só nos causa perturbação. Bom, meus irmãos, através dessa reflexão que todos nós podemos fazer nesses momentos de aflição, elevemos o nosso coração a Deus nosso Pai, rogando ajuda também aos bons espíritos para que eles possam nos inspirar um melhor caminho a tomar, uma resolução para os problemas que a gente está enfrentando. Roguemos aos bons espíritos que nos ajude a dissipar um pouquinho essa angústia do coração. Com certeza, os espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, sempre estarão por perto, nos auxiliando quando a gente faz uma rogativa pedindo ajuda. Eles vão nos ajudar a tirar um pouquinho essa angústia e abrir os nossos olhos para o que causou ela também. Bom, meus irmãos, que essa nossa reflexão de hoje possa ser muito proveitosa para o nosso dia, para a nossa vida, a gente ser um pouquinho mais responsável, ter mais disciplina na nossa vida perante o caminho com Jesus. Meus irmãos, essa nossa passagem de hoje, ela também foi inspirada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 23. É justamente uma passagem que vem nos falar dos tormentos que a gente causa em nós mesmos. Bom, meus irmãos, também lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, nos encontramos amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.